Bem-vindo ao canal Citações Completas. Neste vídeo apresentaremos as 10 melhores frases de Sigmund Freud e discutiremos suas implicações filosóficas. Esperamos que essas frases de Freud possam inspirá-lo a pensar sobre a vida, a religião e os conflitos internos que todos nós enfrentamos. Lembre-se de que a busca pelo autoconhecimento é uma jornada contínua e que todos temos o potencial de encontrar a felicidade e a realização em nossas vidas. Também já aproveito para pedir que, se gosta, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Número 1. As emoções reprimidas podem se manifestar em doenças físicas. Essa é uma ideia que pode ser vista como controversa, mas que é uma das mais famosas e influentes contribuições de Freud para a psicologia e a medicina. Freud acreditava que as emoções reprimidas, como a raiva, o medo ou a tristeza, podiam se manifestar no corpo como doenças físicas. Segundo ele, essa repressão emocional pode levar a uma tensão crônica que afeta o funcionamento dos órgãos, especialmente os do sistema nervoso. Por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade em lidar com o medo ou a ansiedade, ela pode desenvolver problemas como dores de cabeça, taquicardia, sudorese, insônia ou problemas digestivos. A ideia é que essas emoções reprimidas ficam presas no corpo e acabam afetando sua saúde. Essa teoria de Freud tem sido objeto de muitos estudos e debates ao longo dos anos. Alguns pesquisadores questionam se há realmente uma conexão entre as emoções e as doenças físicas, enquanto outros tentam entender melhor como essa relação funciona. Porém, mesmo que não possamos afirmar com certeza que todas as doenças físicas têm origem emocional, a ideia de que as emoções afetam a saúde tem sido cada vez mais aceita na medicina e na psicologia modernas. É importante lembrar que, mesmo que a saúde seja afetada por fatores biológicos, ela é influenciada por uma variedade de fatores psicológicos, sociais e culturais. Por isso, é importante cuidar tanto da saúde física quanto da saúde emocional. Número 2. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fossemos de ferro. A frase de Freud ressalta a dualidade presente na condição humana. Por um lado, somos seres biológicos, físicos, vulneráveis e sujeitos à decadência e à morte. Por outro lado, possuímos a capacidade de transcender essa condição e de nos tornarmos seres com uma força e uma resistência quase que sobre-humanas. Freud sugere que, apesar de estarmos cientes da nossa natureza física e biológica, precisamos agir como se pudéssemos superar essas limitações. Precisamos agir com coragem, força e resiliência, mesmo diante das adversidades e do sofrimento, e essa atitude nos ajuda a superar os obstáculos da vida. Essa frase pode ser interpretada em várias esferas da vida, incluindo a religião. Por exemplo, a fé pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades, pois acreditamos em algo que transcende a nossa realidade terrena e nos dá uma força e um propósito maiores. Além disso, a frase de Freud também pode ser aplicada na psicologia, pois é comum as pessoas lidarem com conflitos internos e sentimentos de fragilidade ou insegurança, mas é importante que elas ajam como se tivessem uma força e uma determinação maiores do que realmente sentem no momento. Em resumo, a frase de Freud nos convida a reconhecer nossa condição humana, mas também a agir com força e determinação, superando nossas limitações e tornando-nos seres mais resilientes e corajosos. Número 3. A felicidade é um problema individual. Essa afirmação de Freud é uma das mais relevantes para a psicologia e para a filosofia, pois, embora pareça simples à primeira vista, ela nos convida a refletir sobre a natureza da felicidade e sobre como ela é percebida e alcançada por diferentes pessoas. Para Freud, a felicidade não é algo que possa ser alcançado por meio de uma fórmula ou por uma busca constante por prazer. Na verdade, a felicidade é um processo pessoal e individual, que depende de como cada um lida com as suas emoções, traumas e conflitos internos. Isso significa que cada pessoa tem o poder de encontrar a sua própria felicidade, desde que tenha coragem de olhar para si mesma e para as suas emoções de forma honesta. A afirmação de Freud também nos leva a questionar a importância que muitos dão à busca pela felicidade, como se ela fosse uma meta a ser alcançada a qualquer custo. Ao afirmar que a felicidade é um problema individual, Freud sugere que a felicidade é um estado de espírito que não pode ser imposto ou comprado, mas que deve ser conquistado por cada um de forma autêntica e genuína. Por fim, essa frase de Freud também nos lembra que a felicidade não é algo permanente, mas sim algo que pode ser alcançado por momentos. É natural que a vida tenha altos e baixos, e a busca pela felicidade deve ser vista como um processo contínuo, que envolve o aprendizado e a superação de desafios.
Por isso, é importante compreender que a felicidade é um problema individual e que, como tal, cada um tem o poder de encontrá-la a seu modo. Número 4. A religião é comparável a uma neurose obsessiva. Essa frase de Freud é uma das mais controversas que ele pronunciou sobre a religião. Para Freud, a religião se assemelha a uma neurose obsessiva, uma vez que ambas são caracterizadas por pensamentos obsessivos e compulsivos, que levam a comportamentos repetitivos e irracionais. Para Freud, a religião é uma tentativa de lidar com a ansiedade que resulta da percepção de nossa própria mortalidade e insignificância diante do universo. Em vez de aceitar a realidade, as pessoas criam sistemas de crenças irracionais e repetem rituais religiosos para acalmar sua ansiedade. Freud argumenta que, assim como a neurose obsessiva, a religião não oferece uma solução real para o problema subjacente e pode, na verdade, tornar a ansiedade ainda pior. Essa teoria de Freud sobre a religião gerou muita controvérsia e foi amplamente criticada. No entanto, alguns filósofos e psicólogos argumentam que a religião pode de fato ter aspectos neuróticos e que muitos dos rituais e crenças religiosas podem ser explicados por processos psicológicos comuns. Número 5. O ego não é mestre em sua própria casa. Essa é uma frase interessante porque sugere que o ego, que é considerado o centro da consciência e da identidade pessoal, não é capaz de controlar completamente a mente e o comportamento. De acordo com Freud, o ego é a parte da mente responsável por equilibrar as demandas do id e do superego. Id é a parte instintiva e impulsiva da mente e o superego é a parte moral e ética da mente. O ego tem a tarefa de encontrar um equilíbrio entre essas duas forças, mas muitas vezes é influenciado por forças inconscientes que estão além de seu controle. Essa frase pode ser vista como uma crítica ao conceito de livre-arbítrio, que afirma que os indivíduos têm a capacidade de tomar decisões e controlar suas próprias vidas. Freud acreditava que muitos aspectos do comportamento humano eram determinados por forças inconscientes, e que o ego era limitado em sua capacidade de controlá-las. Essa ideia tem implicações profundas em termos de como entendemos a natureza humana e a liberdade pessoal. Se o ego não é o mestre de sua própria casa, isso significa que somos muito menos controladores de nossas vidas do que pensamos, e que nossas escolhas e comportamentos são influenciados por forças que muitas vezes estão fora de nossa compreensão e controle conscientes. No entanto, essa ideia também pode ser vista como uma mensagem de aceitação e humildade. Se o ego não é mestre em sua própria casa, isso significa que não precisamos nos sentir responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas. Podemos aprender a deixar ir o controle e aceitar as forças que estão além de nosso controle consciente, o que pode levar a uma maior paz e aceitação. Se você é apaixonado por reflexões e ideias inspiradoras, não pode perder o canal Citações Completas. Inscreva-se agora e tenha acesso a vídeos como este, repletos de frases marcantes e insights profundos que vão expandir sua mente e transformar sua forma de ver o mundo. Não perca mais tempo e junte-se a uma comunidade de pessoas que buscam constantemente evoluir e se desenvolver. Número 6. O que nos torna humanos é a capacidade de transformar o sofrimento em algo belo. Essa frase de Freud destaca a nossa capacidade humana de transformar situações de sofrimento em algo significativo e positivo. Para Freud, o sofrimento faz parte da experiência humana, mas a nossa capacidade de lidar com ele e de encontrar um significado em meio à dor é o que nos define como seres humanos. Essa ideia está relacionada com a filosofia de Friedrich Nietzsche, que argumentava que a vida é fundamentalmente trágica, mas que essa tragédia pode ser transformada em algo belo por meio da arte e da criatividade. Para Nietzsche, a tragédia da vida é inevitável, mas o que importa é a maneira como lidamos com ela. Para Freud, a transformação do sofrimento em algo belo pode ocorrer por meio da sublimação, um processo psicológico no qual as emoções negativas são canalizadas para atividades criativas e produtivas. Por exemplo, alguém que sofreu uma perda pode encontrar conforto e significado na criação de uma obra de arte ou na ajuda a outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Dessa forma, Freud destaca a importância de encontrar significado e propósito em nossas experiências de sofrimento, em vez de simplesmente tentar escapar ou suprimi-las. A transformação do sofrimento em algo belo pode ajudar a promover a resiliência emocional e a capacidade de lidar com as dificuldades da vida de uma maneira mais positiva. Número 7. Um homem que foi o seu próprio advogado tem um tolo como cliente. Essa frase é uma crítica ao auto-engano e à dificuldade que as pessoas têm em reconhecer suas próprias falhas e limitações.
Freud acreditava que, muitas vezes, somos nossos próprios piores inimigos, e que a falta de autoconhecimento pode nos levar a agir de maneira irracional e prejudicar a nós mesmos. Ele argumentava que a psicanálise pode ajudar as pessoas a identificar seus problemas internos e a trabalhar neles de forma produtiva. Para Freud, a jornada do autoconhecimento não é fácil, mas é essencial para o crescimento pessoal e a saúde mental. Ele acreditava que a autoanálise pode nos ajudar a superar nossos medos, desejos reprimidos e outros conflitos internos que podem estar nos impedindo de alcançar nossos objetivos. Em última análise, a frase de Freud nos lembra da importância de sermos honestos conosco mesmos e de procurarmos ajuda quando necessário. Isso pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias e a levar uma vida mais plena e satisfatória. Número 8. O pensamento sem interesse é vazio, o interesse sem pensamento é cego. A frase destaca a importância de equilibrar o interesse com o pensamento crítico. Por um lado, o interesse é necessário para motivar e impulsionar a busca por novos conhecimentos e experiências. Sem interesse, não há motivação para aprender e descobrir coisas novas, o que pode levar a uma vida monótona e sem sentido. Por outro lado, o pensamento crítico é essencial para avaliar e compreender o que estamos interessados. Se não questionarmos e analisarmos o que aprendemos, corremos o risco de aceitar informações falsas ou enganosas como verdadeiras. Por exemplo, uma pessoa pode ter um interesse em acreditar em teorias da conspiração, mas sem uma análise crítica e reflexiva dessas teorias, ela pode ser enganada por informações falsas e acreditar em coisas que não são verdadeiras. Portanto, a frase de Freud destaca a importância de equilibrar o interesse com o pensamento crítico, para evitar o vazio do pensamento sem interesse e a cegueira do interesse sem pensamento. Somente com essa combinação de curiosidade e reflexão é possível ter uma vida intelectualmente significativa. Número 9. A saúde mental é um equilíbrio entre o amor e o trabalho. Freud acreditava que a saúde mental era uma questão de equilíbrio entre duas forças principais, amor e trabalho. Segundo ele, o amor é a base da vida emocional saudável, já o trabalho é uma forma de encontrar um propósito e significado na vida. Essa frase nos lembra da importância de cultivar relacionamentos saudáveis e significativos em nossas vidas, e também de encontrar um trabalho que nos dê satisfação e realização. Quando essas duas forças estão em equilíbrio, podemos experimentar um senso de bem-estar emocional. No entanto, muitas vezes é difícil encontrar um equilíbrio perfeito entre essas duas forças. Às vezes, nossas carreiras consomem tanto tempo e energia que negligenciamos nossos relacionamentos, ou vice-versa. Para manter um equilíbrio saudável, é importante fazer tempo para o amor em nossas vidas, cuidar de nossos relacionamentos e nutrir conexões emocionais significativas. Ao mesmo tempo, é importante encontrar um trabalho que nos permita sentir que estamos fazendo algo significativo e que nos traga satisfação e realização. Quando encontramos esse equilíbrio, podemos nos sentir mais completos e realizados em nossas vidas. Número 10. O amor é um estado de espírito, que muitas vezes não tem nada a ver com os sentidos. Essa afirmação é bastante significativa, pois vai contra a ideia comum de que o amor é puramente uma emoção ou sentimento. Ao afirmar que o amor é um estado de espírito, Freud sugere que o amor é mais do que uma sensação momentânea, mas uma postura ou forma de estar no mundo. Freud também sugere que o amor pode ser cultivado, o que pode ser uma ideia interessante e encorajadora para muitas pessoas. Isso significa que o amor não é apenas uma questão de encontrar a pessoa certa ou esperar que ele surja espontaneamente. Pelo contrário, o amor pode ser construído e nutrido ao longo do tempo, por meio de ações e comportamentos conscientes. Além disso, Freud afirma que o amor muitas vezes não tem nada a ver com os sentidos. Isso sugere que o amor não é apenas uma questão de atração física ou química, mas pode ir além disso. O amor pode ser uma conexão profunda e significativa entre duas pessoas, baseada em valores compartilhados, interesses mútuos e um senso de propósito compartilhado. Ao afirmar que o amor é um estado de espírito, Freud nos encoraja a adotar uma abordagem mais consciente e ativa em relação aos nossos relacionamentos amorosos. Em vez de esperar que o amor simplesmente aconteça, podemos trabalhar para construir e nutrir essa conexão importante em nossas vidas. Freud acreditava que a felicidade vem de nossas próprias ações e que somos moldados por elas.
Ele também destacou a importância dos sonhos, do amor e do equilíbrio entre o trabalho e o amor para a saúde mental. Freud enfatizou que devemos ter confiança em nossas habilidades e nos conhecer para curar nossos problemas internos. Além disso, ele nos lembra que precisamos ter interesse e curiosidade em nossas vidas, mas também ser críticos e analíticos. Freud acreditava que a felicidade vem de nossas próprias ações e que somos moldados por elas. Ele também destacou a importância dos sonhos, do amor e do equilíbrio entre o trabalho e o amor para a saúde mental. Freud enfatizou que devemos ter confiança em nossas habilidades e nos conhecer para curar nossos problemas internos. Além disso, ele nos lembra que precisamos ter interesse e curiosidade em nossas vidas, mas também ser críticos e analíticos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta e comente aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!